Glória a Deus, Pastor Carlos Soares, da Igreja Cristã Nova Vida de Poços de Caldas. Vamos meditar no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vamos adorar o Senhor, vamos meditar na sua palavra. 1 Samuel, capítulo 30, diz assim: Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Amém? Até aí. Deixa sua Bíblia marcada que nós vamos continuar a leitura. Mas vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome. Te damos graças por essa manhã. Te damos graças por esse momento de podermos meditar na tua palavra. Senhor, fala conosco, nos abençoa, tem misericórdia de nós, pecadores. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Toma, Senhor, esse momento e nos abençoa com o teu recado, com aquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixe, Senhor, ficar com a mente infrutífera, com a mente vazia, mas que a tua palavra penetre, Senhor, a ponto de dividir juntas e medulas, que ela divida o indivisível, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse momento, Davi estava fugitivo da sua terra natal. Ele não estava em Israel, porque Saul queria matá-lo. E aí Davi se refugiou numa terra estranha e recebeu Ziclag como um lugar para morar com seus homens, com o seu povo. E quando os filisteus estavam para lutar contra Israel, os filisteus olharam para Davi e ficaram com medo que Davi pudesse, no meio da batalha, trair os filisteus e lutar em favor de Israel, porque eles diziam que era o único modo de Davi ganhar a confiança de Saul de novo. Embora Davi nunca traiu Saul, mas Saul queria matar Davi porque sabia que ele seria o rei. E aí Davi teve que fugir e foi parar lá na terra dos filisteus. E aí ele estava servindo a esses homens e no momento da guerra, no momento da batalha, os filisteus ficaram com medo de levar Davi. E Davi voltou para casa. Quando ele volta para casa, ele encontra a sua cidade saqueada. Ele encontra vazia e queimada. Levaram tudo dele. Quando eles chegam
a Ziclag, os amalequitas haviam invadido o sul e a cidade inteira. Eles tinham saqueado vários lugares. E quando os homens de Davi percebem que a sua cidade tinha sido invadida, tinha sido roubada, suas mulheres, seus filhos tinham sido levados, eles começaram a chorar, 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 até não terem mais forças. E aí a gente vê uma situação muito difícil na vida de Davi, porque ele ficou tão angustiado que o povo estava falando em apedrejá-lo. O povo estava culpando Davi. O povo estava colocando toda aquela situação na conta de Davi. Então a gente percebe que Davi também teve momentos complicados. Davi também teve uma situação bem difícil na sua vida. Ele já estava fugindo de Israel. Ele já tinha o seu próprio rei querendo a sua cabeça, que era Saul. Ele já estava numa terra estranha. Ele estava servindo a um povo estranho. E esse povo, no momento da guerra, não confiou nele. Ele volta para casa com seus homens. E chegando lá, está tudo destruído. E o seu próprio povo, agora, os seus mais próximos, disseram: vamos apedrejar Davi, porque ele é o responsável, porque agora a gente não é nem mais fugitivo numa terra distante, agora nós não temos mais nada, não temos os nossos filhos, e nem as nossas mulheres, nem as nossas coisas. E quando Davi vê que todos o estão culpando, ele se vê num momento de solidão praticamente total. Porque antes ele fugia dos seus inimigos. Depois ele fugia do seu povo. Agora ele está fugindo dos seus próximos. Mas aí no final desse momento, no finalzinho do versículo 6, aparece algo que fazia toda a diferença em Davi. Na última frase do versículo 6, nós vamos encontrar Davi se reanimando no Senhor, seu Deus. Quando ele percebe que não tinha mais nada para fazer, ele não tinha mais ninguém para contar. Quando ele se vê sozinho, não tem mais uma ajuda, não tem mais um amigo. Quando ele se vê sozinho, ele fala com Deus. Ele se reanima em Deus, ele pensa em Deus. No seu íntimo, ele invoca a presença do Senhor. E para não fazer da maneira incorreta naquele tempo, ele chama o sacerdote Abiatar. Ele pede a estola sacerdotal, que era a forma de consultar a Deus. E ele pergunta a Deus: devo perseguir esse bando? Conseguirei trazer de volta tudo que perdemos, tudo que foi roubado? Então você pode notar que Davi confiava em Deus. Mas Davi não fazia como as pessoas hoje fazem. Elas dizem: Senhor, eu quero isso, eu vou fazer isso, me abençoa, e eu vou. As pessoas hoje acham que Deus deve servi-los, que deve ser feita
a nossa vontade. As pessoas dizem, eu quero ser um astronauta. E aí Deus vai me abençoar. Não, irmão. Não é assim. Não é assim que Deus faz. Nós devemos consultar a Deus sobre a vontade dele em nossas vidas, e não a nossa vontade. Não é simplesmente a gente dizer, Senhor, eu quero fazer isso. Não. Davi consultou a Deus. Davi perguntou, devo perseguir esse bando? O Senhor acha que eu devo perseguir, Senhor? E se eu perseguir, eu alcançarei esse bando? Ou seja, ele não tinha mais nada, ele não tinha mais ninguém. E ele não diz ao Senhor, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Ele não culpou Deus, ele não disse, Deus, por que eu te sirvo, eu sou teu, eu te amo, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Não, ele não pergunta, ele não questiona Deus. Ele não culpa Deus. Ele apenas diz, Senhor, o que eu devo fazer? Qual a tua vontade nessa situação? É como se Davi estivesse dizendo, Deus, eu não seja a minha vontade, mas sim a tua. E a resposta de Deus é, persiga o bando, porque certamente o alcançará e libertará os cativos. Pode perseguir, que eu estou autorizando. E você será bem-sucedido, porque eu estou dizendo para você. Irmãos, essa resposta de Deus é só para aquele que confia em Deus, que diz, Senhor, não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade na minha vida. E aí, a partir do versículo 9, leia comigo. Então, Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Deixa eu explicar aí esse versículo 9. Davi estava voltando de um fronte de batalha. Ele foi dispensado, mas eles viajaram de volta. Eles viajaram para a batalha e viajaram de volta, estavam cansados. E quando chegaram na sua terra, tiveram que fazer uma outra viagem. E quando chegaram nesse lugar, muitos retardatários já estavam para trás, porque estavam exaustos, cansados. E aí a gente vê mais um milagre de Deus. Eles tinham 600 homens, mas agora 200 homens já ficaram para trás, cansados. E Deus disse, pode perseguir que vocês vão trazer todos os cativos. E a gente percebe que mesmo Davi olhando 600 homens e agora perdendo 1/3, ele continua firme. No versículo 10 diz assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro de Besor de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? Vamos parar um pouquinho aí de novo. Irmãos, eles estão perseguindo os amalequitas que roubaram, que aprisionaram
todo o seu povo. E eles, no meio dessa empreitada, no meio dessa caminhada, dessa perseguição, eles param para ajudar um homem egípcio, um homem estrangeiro, um homem que já estava quase morrendo. E eles pararam para ajudar esse homem. Davi podia dizer, olha, não tenho tempo, dá qualquer coisa para ele aí, deixa ele para trás. Não, irmão. No meio de uma situação difícil, no meio de uma busca, no meio de uma viagem para recuperar, para tentar recuperar, Davi usa um gesto de bondade para um homem egípcio. E nós vamos ver quem é esse homem já já. Davi tinha todos os motivos para dizer, olha, não tenho tempo para te ajudar. Mesmo Davi não tendo mais nada, mesmo Davi até com seus amigos próximos, tristes e chateados e culpando Davi, Davi ainda para ajudar um estrangeiro, para ajudar uma pessoa. Ele tinha todos os motivos para dizer, olha, eu não posso te ajudar agora, não tenho tempo. Mas ele parou. Ele parou, ele deu comida, ele deu bebida, ele foi alimentando aquele homem, até aquele homem recobrar as suas forças. E aí Davi lhe pergunta, de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, sou servo de um amalequita, ou seja, servo do bando que tinha roubado e acabado com todas as coisas lá de Ziclag, da cidade onde Davi estava. Era um bando de ladrões, os amalequitas. Sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Ou seja, os amalequitas se livraram desse homem, ele adoeceu, fica aí. Fica para trás, não vamos cuidar de você não. Está doente? Nós vamos embora, nós estamos com muita coisa, roubamos muita coisa. Estamos fartos, não precisamos mais de você. Você está doente? Fica para trás. Deixaram um homem para trás porque estava doente. E aí esse homem, olha que interessante, por causa da ajuda de Davi, porque Davi parou para ajudar. Olha que fonte de informações esse homem trouxe. Versículo 14. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado sul de Calebe e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou, você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até este bando. Ou seja, Davi estava procurando aquele bando que ele não sabia para onde tinha ido, mas ele, por ajudar uma pessoa, por fazer o bem, essa pessoa diz, eu posso te levar porque eu sei para onde eles estão indo. Davi agora não estava andando procurando pistas. Davi agora já sabia onde procurar, por causa do bem que Davi estava fazendo, numa hora que ele não tinha motivo nenhum para fazer. Ele não tinha condições nem psicológicas, porque ele estava num momento muito difícil. Mas no versículo 16 diz que ele levou Davi até lá. E eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá.
O que eles fizeram? Eles roubaram várias coisas. Quando os filisteus foram para a guerra com Israel, eles aproveitaram e roubaram tudo. Estavam com muita coisa, com grande despojo, estavam fazendo festa, comendo e bebendo, estavam distraídos. Aí no versículo 17 diz: Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: Este é o despojo de Davi. O que acontece? Davi agora retomou tudo que havia sido roubado, não somente dele, mas de todos os povos. Agora Davi estava muito rico, porque ele tomou tudo daqueles ladrões. E você repara que no começo dessa empreitada, Davi estava partindo com 600 homens. Mas no meio do caminho ficaram 200 homens. Então o bando de Davi consistia de 400 homens. E se você prestou atenção, Davi com 400 homens, ele acaba com um bando gigantesco, que não diz o número, mas diz que 400 deles, 400 moços, fugiram em seus camelos. Então você avalia o número deles. Era um número muito maior. Mas Deus havia dito: vá, porque você vai vencer. Você vai trazer de volta. Sobre a palavra de Deus, o número dos inimigos pode ser absurdamente maior. A ponto de 400, o mesmo número de Davi, fugirem. E a Bíblia diz que e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços. A gente imagina que o número deles era bem grande. Mas isso para Deus não faz a menor diferença. O teu inimigo, aqueles que se levantam contra você, não importa o número deles. O que importa é o Senhor te dar a palavra de vitória. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua luta. O que importa é você colocar diante de Deus e deixar de Deus dizer para você: faça assim e assim, e tudo te irá bem. Amém? Tudo te irá bem. Mesmo com toda a situação contrária, Davi para ser um discípulo do Senhor. E no momento que ele faz o bem, ele recebe o bem de volta. Tem muita coisa aqui nessa passagem. Tem muito mais coisas. Mas por hoje é o recado de Deus. Ainda que a situação inteira possa parecer aos nossos olhos desesperadora, ainda que se somem ao número dos nossos inimigos, os nossos amigos contra nós, Deus não desiste de nós. Deus é tudo que precisamos. Para Davi não tinha mais o que fazer. Ele já tinha inimigos
e os seus amigos já eram inimigos naquele momento, sua família estava perdida, sua cidade, sua esperança. Mas a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Quando tudo parece perdido, irmãos, nós temos o nosso Deus. Nós temos que nos reanimar no nosso Deus. Em tudo, devemos consultar o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Deus santo, Deus querido, Pai amado, Pai eterno, que essa palavra possa mudar todo o nosso íntimo, todo o nosso interior, que ela possa nos dar esperança, fé, coragem e a direção para te buscar somente a Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa força, Tu és o nosso consolo, Tu és a nossa força. Não há outro além de Ti, Senhor. Pai Santo, quando tudo parece perdido, o Senhor nos dá vitória e multiplica por várias vezes. Davi teve tudo de volta e mais uma abundância, porque confiou em Ti, porque ouviu a Tua voz. Nos ensina a ouvir a Tua voz, Senhor. Nos mostra, Senhor, e nos abençoa com a Tua vontade em nossas vidas. Que seja sempre o Teu querer, Pai. Quando tudo parece perdido, o Senhor nos levanta, o Senhor nos reanima. Elias passou por essa experiência, pediu a morte quando achava que não tinha mais nada a fazer. Mas o Senhor o reanimou. E ele ainda teve uma longa jornada. O Senhor nos reanima nessa hora, porque o Senhor ainda tem conosco uma vitória maravilhosa. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Aleluia.